né? Eu sou fã das senhoras. Eu gosto. Sabe por quê? Trocar aqui? Porque a gente tem os instrumentistas que quase matam a gente, né? O instrumentista quase mata a gente. Aí tem as senhoras para orar, para não deixar a gente morrer. Né? Então, gosto delas. E eu tenho certeza que elas não deixam ninguém falar mal de mim também. Porque se falar mal de uma senhora comigo, eu brigo. E também, né, não pode falar mal, porque elas matam até. E não é pecado, não. Vamos lá. Os irmãos aqui, a paz do Senhor, né? O nosso assunto é aperfeiçoamento dos dons. Aperfeiçoamento dos dons. Nós estamos no terceiro período aqui. Nós falamos sobre dons em todos os períodos. Principiantes, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E agora está sendo preparado o oitavo período. Já tem alguns assuntos novos sendo preparados para o oitavo período, que talvez no próximo ano nós já vamos começar com o oitavo período também. No terceiro período, né, esses assuntos, nós falamos novamente sobre dons. Os dons espirituais, no princípio, antes aprenderam que eram quantos? Quem já sabe? Você está por aqui? Que coisa, hein, rapaz? Essa daqui de Araxá, né? É aqui. Mas eram 9 dons, agora são mais, são 10 agora. Não, a obra prospera, né? Eram 9 dons, agora são 10, que tem o dom de intercessão. Eu ouvi falar que agora surgiu o dom de intercessão, que é um dom novo, né? Então, quantos dons? 9. Então são 9 dons. O texto diz assim: segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Olha só, segui o amor. Quando você fala em seguir, Paulo está escrevendo aos Coríntios. Então, seguir o amor, quando você fala seguir, o que é seguir? Bom, um exemplo. O pastor Gilson está aqui. Eu digo assim: Gilson, eu vou te seguir, tá bom? Tá. Aí eu passo na frente e vou embora. Eu olho para trás e digo: ô Gilson, eu estou seguindo você, hein, mas vou embora. Tá, tudo bem. Aí o Gilson está atrás. Aí eu viro e digo: Gilson, estou te seguindo, hein? Tem um negócio errado. Se eu digo seguir, o que significa? Seguir, eu vou atrás. Alguém vai à frente, não é? Então, Paulo diz assim: seguir o amor. Então o amor vai à frente. Mas o que é o amor? Amor é uma coisa na Bíblia diferente. Então, o que é a expressão do amor? A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando você fala de amor, o sentido da essência de amor é o amor de Deus. Então é Jesus. Então, quando você fala seguir, então eu estou no caminho, eu vou andar no caminho, o caminho é Jesus. Então, os dons espirituais são para quem está em Jesus, ou seja, para quem está no caminho, para quem está andando no caminho. Então, se você não está no caminho, então o dom espiritual não existe para você. Não, eu estou no caminho, né? Jesus, Maria Santíssima, né? Então não, você tem Jesus, Maria Santíssima, mas já não é um caminho, você já botou outra coisa no meio. Então o dom não é para isso. Não, mas eu sou carismático, não. Não existe essa coisa, esse título não existe. Então os dons são para aqueles que estão no caminho. Jesus é o caminho, você está andando no caminho, os dons são para você que está andando no caminho. Então é seguir o amor. Então o amor, ele é você ter Jesus no coração. Então é a experiência que você tem, você está no caminho. Então você está fazendo a vontade do Senhor. Então, seguindo no caminho, então andando. Isso é dinâmico. Então é o processo da sua vida. Deus está operando na sua vida. Então os dons são assim.
É por isso que você diz assim, né? Uma irmã chega assim e diz assim: eu tive uma revelação com aquela irmã, o Senhor me mostrou assim, 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 eu vi ela assim e tal, tudo bem. Você já acertou aquele probleminha com ela? Não, aquele... Seu dom não vale. Por quê? Não se deve receber nenhum dom, guardem isso, de uma irmã ou de um irmão a respeito de outro quando eles não se gostam. O Espírito Santo não age assim. Você pode, sem consultar, dizer: esse dom não é do Senhor. Pode dizer, sem medo de errar. Esse dom que você teve com outro irmão que você não gosta, não é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não age assim. Então o Espírito Santo opera no amor. Se você tem uma pessoa que gosta muito de você, e teve um dom com você, é sério, aí você tem que... Porque é a operação do Espírito Santo no amor de Deus, não no seu. Aí é diferente. Então é por isso que nós começamos a aprender o dom espiritual de uma forma mais profunda. Então, os dons espirituais, eles têm um caráter profético. Qual o caráter profético do dom espiritual? Ele te prepara, né? Então ele estrutura a sua vida aqui e te prepara para outra vida, mas ainda aqui. É por isso que você tem a experiência dos dons no culto profético. Às vezes o culto profético não é só para o visitante, às vezes é para o membro de igreja. Então o caráter profético do dom na vida da igreja é muito importante para a libertação, para a cura, para a edificação e para a salvação. Não é para a libertação. Você pode chegar num culto triste, teve um problema no trabalho, entrou na igreja, o senhor revelou que entrou um irmão aqui hoje, ele teve um problema assim, assim, assim no trabalho, e o senhor mostrou que nessa hora está dando uma libertação. Então veja só, o dom, naquele momento, ele executou libertação. Cura, cura. Às vezes o senhor fala, cura. Edificação, edificação. O dom se cumpriu na vida da igreja, a igreja foi edificada. Salvação, edificação. Às vezes você tem uma série de experiências de edificação na igreja. Quando o senhor fala, né? O senhor disse assim: vai entrar um homem aqui, isso aconteceu, vai entrar um homem aqui hoje, e hoje ele vai tentar suicídio. Mas ele vai passar aqui e vai entrar. Mas o que está na cabeça dele é suicídio. E a mensagem hoje é essa: viva Rubem e não morra, e sejam longos os seus dias. Terminou o culto, tinha um homem no último banco chorando. Ele disse: eu passei por aqui, hoje eu decidi me suicidar. Eu entrei aqui, comecei a ouvir, e a mensagem falava sobre Rubem. Viva Rubem e não morra, meu nome é Rubem. Então vejam, esse dom para os que estavam em volta foi uma edificação, eles foram edificados. Às vezes é para salvação. Para salvação. Lá em Petrópolis, o irmão vinha para a igreja e encontrou um padre, né? Tinha sido amigo dele de infância. Aí viu o irmão com a Bíblia, o padre virou para o irmão e disse: rapaz, você agora o que é? Você é crente? Sou crente. Ih, rapaz, qual a sua igreja? Não, eu sou da igreja Maranata. Mas, rapaz, quanto tempo você é crente e tal? Rapaz, não, eu fiz assim, tal, carreira assim e tal, religiosa também, sou da igreja tal, já sou padre e tal. Mas eu quero ir lá na sua igreja, vou visitar a sua igreja.
Você pode... O culto é agora. Muito bem. No dia anterior, o pastor pregou na igreja sobre Zaqueu, desce depressa, no sábado à noite. Aí domingo de manhã, terminou o culto, só deu uma revelação a ele, dizendo assim: hoje à noite a mensagem é a mesma de ontem. Zaqueu. Ele disse: Senhor, eu não vou fazer isso não, porque a igreja vai pensar que eu não tenho mensagem, que eu estou repetindo. Aí foi para a igreja e tal, aí chegou em casa e tal, e o senhor disse: a mensagem da noite é Zaqueu. Muito bem. Então à noite, 7 horas da noite, o cidadão encontrou lá, esse padre encontrou lá com o irmão. Aí vinha, aí ele olhou pro irmão e disse assim: eu vou na sua igreja. Quem sabe, hein, hoje, hein? Eu chego lá, quem sabe hoje eu faço igual Zaqueu, desço da árvore. Aí ele foi. Quando sentou lá e tal, o culto já tinha começado e tal, pau, louvores e tal. Aí o pastor foi para frente e leu o texto. E disse Jesus: Zaqueu, desce depressa. Ele tomou um susto. O que é, rapaz? O que é isso? Ficou impressionado. 6 meses, foi embora. 6 meses depois, voltou lá. Isso aqui numa igreja nossa aqui no estado do Rio. Ele voltou lá e encontrou o pastor e disse: pastor, eu sou Zaqueu. Aí o pastor disse: mas eu não te conheço, Zaqueu. Quem é Zaqueu? Não. Há 6 meses atrás eu estive aqui e você disse: Zaqueu, desce depressa. Naquele dia eu desci da árvore. Então, veja, então esse dom foi uma experiência de salvação. Então, quando nós começamos a ter uma visão nova com relação aos dons, com relação à operação do Espírito Santo, com relação aos dons, então Deus começa a operar a respeito dos dons, nos falando de uma maneira diferente. Então nós começamos a ter uma experiência diferente. Então vamos lá. Ministério e dons. Os dons, eles se submetem ao ministério. Por que os dons se submetem ao ministério? Porque o ministério tem um governo. E o governo, ele tem como executar tudo o que Deus está falando na vida da igreja, do corpo. Porque os dons, eles têm uma particularidade. Você tem os dons, eles se integram, eles se completam. Se você não partir para esse princípio, os dons se integram, você corre riscos muito grandes. Por exemplo, você tem 2 dons que você não pode separá-los. Esses 2 dons, eles são aplicados juntos na vida da igreja. Você não pode separá-los. Se você separar esses 2 dons, é um problema terrível. Esse foi uma das grandes falhas que aconteceram, em muitos movimentos pentecostais. Você dissociou 2 dons que estão sempre juntos. É a mesma coisa, por exemplo, língua e interpretação, são 2 dons que estão sempre juntos. Você não pode ter uma interpretação sem línguas, porque a língua é sinal. Não? A interpretação é para edificar a igreja. Então esses 2 dons, Paulo diz, são juntos. Mas você tem 2 dons que também são juntos, que você não pode separar: sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento são 2 dons que não podem ser separados. Porque se você separa esses 2 dons, você complica. Então, o que significa isso? Você não pode separar esses 2 dons. Porque você tem um dom, e ele é do Espírito Santo, você discerniu, é do Espírito Santo. Imediatamente você tem que pegar a sabedoria para aplicar o dom. Se você não tiver sabedoria, você perde o dom. Você perde o dom. Se não tiver sabedoria para aplicar o dom, você perde o dom. Mas como pode ser assim? Como isso pode acontecer? Como é que eu posso perder o dom
se eu não tiver sabedoria? Muito simples. Eu pego essa jovem aqui, ela se converte. Está na minha igreja, se converteu, tudo, casada. Tem um problema sério com o marido. Sério, mas se converteu, está lá. Aí eu entrego para ela uma revelação. O senhor revelou que você tem que casar de novo. Aí ela vai, larga o marido e arranja um outro marido. O segundo marido é pior do que o primeiro. Aí ela diz assim, mas peraí, o senhor mandou casar de novo, eu larguei o marido, casei e o segundo é pior do que o primeiro. O que foi isso? O senhor falou ou não falou? Falou. O dom era do Espírito Santo. Só que eu tinha que dizer para ela, o seu novo casamento agora, Jesus é o seu marido. Então eu saí, peguei o dom que era no Espírito e botei a sabedoria. Então eu interpretei o dom. Se eu pegar o dom, que é do Espírito Santo, e colocar a razão para administrar o dom, a razão anula a revelação. Esse é um problema muito grave. É por isso que os dons, eles precisam ser colocados dentro de uma administração do ministério. Por isso é corpo. É corpo. Você não pode pegar o dom isolado. O dom isolado, ele é complicado, é perigoso. Então você tem, porque o dom isolado não opera no corpo. O dom isolado não tem valor para o corpo. Quer ver um exemplo? Acho que hoje não tem muito isso não, mas eu já tive na igreja pessoas que eram especialistas em casar os outros, só com dons. Dom de casamento, você tinha a irmã, né, Antônia, né? Já tinha a Santa Antônia, porque então tinha então você tinha dom para todo jeito. Eu tive na minha igreja uma irmã, era especialista nisso. Especialista. E um dia eu chamei. Falei, irmã, para com isso. Não faça isso. Chamei a primeira vez. Não teve jeito. Ela continuou. Foi uma avalanche de namoro dentro da igreja. E piorou. Porque teve um mês que tinha uns 5 ou 6 noivados. Tudo ela era profetisa do casamento. Tudo, namora com fulano, tudo. Meu Deus do céu, eu chamei pela segunda vez e disse, irmã, não faz isso. Daqui a pouco esse pessoal casa, não dá certo, é um problema, não mexe com isso, não pega isso. Não. Quando você tiver qualquer dom com relação a namoro, né? Casamento, namoro, noivado e casamento, e daí? Foi alguém disse uma vez, eu vi isso, namoro, noivado, casamento, e daí? E daí que o negócio complica. Muito bem. Não faça isso. Não teve jeito. Chamei pela terceira vez e disse, olha, minha irmã, é a terceira vez que eu te chamo. Eu estou com um problema no meio da igreja. A próxima vez que você fizer isso, você não me procurar, que você fizer isso, eu vou avisar a igreja publicamente. Só vai ter uma solução, não consigo mais segurar você. Então eu vou ter que chamar a igreja e avisar publicamente. Chamei um diácono do meu lado. Aqui. Tá certo? Tá. Tudo bem. Passou uns dias, se converteu um piloto. Piloto é negócio de avião, negócio piloto de helicóptero, não sei o que lá e tal. Igreja e tal, tudo. Sujeito todo enrolado, o cara não estava liberto, aquela situação difícil e tal. Aí uma moça da igreja começou a namorar com um rapaz. O rapaz nem tinha se convertido direito, estava namorando. Vou me meter com a vida particular, pessoal, não é função nossa, a gente orienta. Mas... chamei a moça, disse... nós estamos... Mentira, conversando coisa nenhuma. Tá.
Tá bom. Olha, esse rapaz não é crente. Esse rapaz não se converteu ainda. Você precisa ver, esse rapaz está vindo do mundo, há um passado, há uma história de que parece que houve uso de drogas, você tem que ter cuidado. Um mês depois, a moça chega perto de mim com um rapaz, noiva. Falou, o quê? Eu estou conversando com o senhor porque era novembro. Eu me lembro, novembro. Em um mês ela ficou noiva. Eu quero marcar meu casamento para dia 6 de janeiro. Eu, o quê? Eu disse, mas como? Como que é isso? Você ficou noiva, casada, 3 meses de namoro. E esse rapaz, nem batizado ainda. Pastor, foi o senhor que revelou. Revelou como? Não, o senhor deu uma revelação que eu ficasse noiva e me casasse em janeiro. Eu digo, quem teve a revelação? A irmã que teve a revelação disse para não contar para o senhor. Eu disse, muito bem. Só que aqui não tem casamento. Se eu não souber de onde veio essa revelação, não tem casamento. Isso aqui está errado, não é assim. Não pode ser desse jeito. Eu insisti, deixei. Ela foi para lá, rodou, não teve jeito. Chegou e disse, pastor, eu não queria dizer, porque a irmã pediu para mim não falar, mas foi fulano que teve a revelação. Foi a mesma, jovem. Reuni a igreja domingo de manhã, quando terminou o culto, e disse, eu quero dar um aviso à igreja. Tem uma irmã aqui. Essa irmã já foi advertida 3 vezes. Essa irmã não tem revelação. Ela não tem dons. Essas revelações que ela está entregando sobre namoro não são do Senhor. Isso é uma opressão na vida dessa irmã. Isso é uma coisa que está na mente dela. E ela vai causar um problema para um monte de jovem aqui. Não atendam essas revelações, porque isso é uma opressão. Isso não é do Espírito Santo, isso é uma opressão. Se essa irmã procurar, pode dizer, irmã, isso é uma opressão. E todo mundo está aqui namorando baseado em revelação dessa irmã, reveja isso. Aí a irmã teve um acesso de choro. Aí eu tinha um diácono, o diácono chegou perto dela lá e tal, e ela, convulsão. Aí eu passei perto dela, aí o diácono falou assim, pastor, ela está dizendo aqui que o senhor acabou com ela. Eu digo, eu acabei com ela para ela não acabar com a igreja, só isso. Então vejam, então você não pode deixar essas coisas. Não pode ser isso. O dom, você entrega ao pastor, você encaminha para o pastor, porque tem o discernimento, tem a sabedoria, então você colocar em ordem para não ter nenhuma dificuldade. O dom opera no corpo, o dom isolado não tem valor para o corpo. O dom espiritual são projetos espirituais. Você diz assim, o senhor sabe de todas as coisas? Sabe. Sabe. É mesmo, pastor? O senhor sabe de todas as coisas? Sabe. Então quer dizer que aquele crime que ninguém descobriu, ninguém sabe quem foi que matou, o senhor sabe? Sabe. E se eu puder revelar para a gente, né? Sim. Sim, qual o objetivo? Aí você chega lá na polícia e diz, eu sei quem matou. Aí você vai preso, porque você é suspeito. E o senhor não quer que você seja preso. Olha só, qual o objetivo que o Espírito Santo tem de mostrar alguma coisa que não tem nenhum valor para a sua obra, que não tem nenhum valor para a sua igreja? Então o dom espiritual, ele é para um fim proveitoso. Qual o fim proveitoso? Edificação da igreja. É por isso que a cura no nosso meio tem uma conotação diferente. Então, o irmão da cura, não existe o irmão da cura. Não, o irmão da cura, não existe o irmão da bênção, o irmão da oração poderosa, não existe. Sabe por quê? Porque a cura tem como objetivo a bênção na vida da igreja. Você viu o irmão ser curado, você foi edificado. Deus cura. Às vezes a cura
atingiu o irmão que recebeu a cura, mas a bênção maior foi para o marido dela, que não cria, e agora começou a crer, teve uma experiência. Às vezes a bênção da cura se viu para o filho, que não sabia que Deus tinha poder para curar. Então Deus operou pelo seu Espírito com um objetivo, que não é promover ninguém, mas é preparar a sua igreja, edificar, fortalecer. Então esse é o objetivo da cura que fez. Deus operou uma maravilha, usou quem? Menino, Deus usou, sabe quem? O diácono, nem o pastor, hein? Foi o pastor não, foi o diácono. Aquilo tem uma oração poderosa, orou e Deus operou o milagre. Olha, vai derrubar o pobrezinho do diácono? Não, Deus usou o diácono como poderia ter usado. Eu tenho na minha igreja, vou contar as experiências minhas, né? Eu tenho na minha igreja um irmão, ele é doente mental. Doente mental. Mas tem cada coisa. O meu diácono pegou o microfone lá, desse aqui, para consertar, que perdeu o microfone. E ele se preparou, vou comprar outro microfone, sem Amadeus saber e tal, tudo bem. E o diácono me contando, mas ninguém sabia de nada. Eu cheguei na igreja, ele chegou na igreja, encostou lá, esse que na multidão chegou perto dele e disse assim: precisa comprar outro microfone que você perdeu. O que é isso? Estava chovendo aqui em Vitória. Ele vinha debaixo de uma marquise, tinha uma senhora. Ele chegou perto dela e disse assim: sai daqui porque esse troço vai cair. Aí a mulher disse: sai para lá, seu doido. Estou aqui para com doido. Você é doido. Aí ele foi. Pastor, e ele é doente. Mas se fosse eu deixava o troço cair em cima dela. Eu falei: a senhora não quer não? Todo mundo quer em cima da senhora mesmo. Sabe o que ele fez? Foi lá, agarrou ela, milagre, só correndo, tirou. Acabou de tirar, a marquise caiu. Pum! No mesmo lugar, a mulher se assustou e tal. O senhor me falou que a marquise ia cair. Então veja só. Então, Deus usa. Para quê? Por que você vai promover um irmão desse que ele nem sabe, se você disser, nem sabe. A pessoa que vem e diz: pastor, tive uma experiência com o senhor, chamei esse rapaz de doido, mas Deus usou esse rapaz para fazer uma coisa, nunca vi aquilo que ele fazia, eu não morri por causa dele. Então, você vê que coisa. Então Deus usa. Então, com que objetivo? Quem recebeu a bênção? A igreja recebeu a bênção, porque Deus usou. Então nós começamos a entender o dom espiritual como uma operação diferente, mais profunda. Então o dom, ele é para projetos espirituais, para isso. Às vezes o senhor abençoa quando o material está ligado ao espiritual. Pastor, estou me transferindo para Belo Horizonte, será que o senhor quer? Aí, não, o senhor disse: vai, eu vou te dar uma bênção lá em Belo Horizonte. Então é o material, mas está ligado ao espiritual. Os erros, quais são os erros? O dom fora do corpo, o dom incompleto. Então esses são os grandes erros. Então você pega o dom. Então quer ver uma coisa? Eu tinha um obreiro. Ele tinha um carro velho. Foi lá na agência, trocou o carro velho dele num zero. Lindo! Pintura perolizada, roda de liga leve, aquela coisa toda. Aquele carro parou. Eu olhei, rapaz, até um rapaz de poucos recursos. Eu falei: e aí, rapaz, que bênção. Isso é um presente de Jesus. Glória a Deus. Jesus. Presente de Jesus. 3 meses depois o banco tomou o carro dele. Aí veio para mim: Amadeu, estou dizendo, rapaz, o senhor mandou comprar o carro e eu perdi o carro. Como é que pode ser isso? Eu digo: como, fulano, que o senhor mandou comprar o carro? Amadeu, eu tive um sonho, rapaz. Eu tive um sonho que eu pegava meu carro velho, ia na agência, trocava por um carro vermelhinho, lindo.
bonito. Eu saía com aquele carro lindo, vermelho, fui lá na agência, viu igualzinho o sonho. Aí, pela fé, eu dei o meu velho e peguei o novo. Aí eu digo, foi pela fé em você. Porque você teve o sonho, era do senhor, mas o carro que você viu, não era o carro na agência, era a sua vida espiritual. O senhor queria um renovo na sua vida espiritual. O carro era a obra na sua vida, não era o carro. Então veja, você cometeu o erro por quê? Porque você pegou o dom, isolou o dom e agiu em cima de um dom fora do corpo. Então você teve o erro em consequência de um exercício do dom fora do corpo. Esse é que é o grande problema. Nós temos que estar atentos a isso. Então você vê exatamente isso, o dom fora do corpo, porque o dom vem incompleto. O dom não é de particular interpretação. Minha igreja, nós abrimos uma igreja nova, tiramos um grupo da primeira igreja para a segunda. Tivemos também um grupo de professoras, e o senhor orientou o grupo de professoras a ser tirado. Eu chego na igreja nova e estou vendo uma professora lá que não tinha sido relacionada para ir para lá, de adolescente, dando aula para adolescente e tal, aquela coisa toda e tal. Eu chamei uma das irmãs e disse, o que fulano está fazendo aqui? Ela é da igreja de lá. Vocês convidaram para vir aqui dar? Pode até convidar, não tem problema nenhum, convidou não. Irmã, vai lá na minha igreja dar uma palavra? Pode. Qual a dificuldade? Não há. Eu pergunto, o que ela está fazendo aqui? Não, ela está aqui agora. Aqui como? Aí terminou a aula. Eu disse, irmã, o que você está fazendo aqui? Não, pastor, eu vim para cá. Eu disse, como que você veio para cá? Uma revelação que o senhor me deu. O senhor me disse que o meu lugar é aqui. Eu disse, mas irmã, é assim? O senhor te dá uma revelação para você ir para lá e você vai, é assim? Você tem um dom a seu respeito? Você tem feito seminário? Não, tem muito tempo que eu não... Irmã, o dom, a profecia, não é de particular interpretação. Você não pode pegar o dom a seu respeito e aplicar. Você teve um dom a seu respeito, guarda e deixa para você conferir no seu coração. Espera que o senhor revele a outro. Senão, o obreiro chega para o pastor Gilson, o senhor me revelou que eu preciso ser levantado diácono. Aí o pastor Gilson vai ter que levantar, porque eu tive uma revelação que você é diácono. É assim? Não. Né? O diácono chega no presbitério, chama o presbitério, pastor Gedeuti, eu não falei nem com o meu pastor, mas o senhor me revelou que eu vou ser ungido ao ministério da palavra. Pastor Arlínio, cadê o pastor? Pastor Arlínio, sou o secretário do presbitério. Então, é assim? Não, não é assim. Não é assim. Ah, o senhor revelou a você que você vai ter ministério, vai. Guarda. E confere no coração depois. O senhor já tinha me falado sobre isso, já tinha me feito essa promessa perfeitamente. O dom não é de particular interpretação. Pastor, o senhor me revelou que me quer à frente da senhora. Não pode ser assim. Nós estamos com um problema agora no culto profético. Naquele culto de quinta-feira, que você ora. Se nós atendermos a todas as revelações do culto de quinta-feira, viu, Renato? Atender todas as revelações, o grupo de louvor vai ter 300 componentes. Porque todo dia tem me procurando. O irmão orou por mim, o senhor falou que me quer no louvor. Aí passa 5, aí na outra quinta-feira, oraram por mim, o pastor, o senhor deu uma revelação que me quer no louvor. Toda semana tem 5, 6 indo para o grupo de louvor. Eu digo, não, louvor, meu filho, o grupo de louvor que o senhor te quer, você, parece que você dá uma derrapadazinha na afinação, não é? Então o seu grupo de louvor é o grupão, que é a igreja toda. Então o senhor está certo, o senhor te quer no grupão, porque tem o grupão, sim, o grupão é a igreja toda, é grupo de louvor, toda a igreja. Agora tem o grupo de louvor, então pessoas que têm vozes mais educadas, vozes disciplinadas, que você não tem, então você faz parte do grupão. Então, qual a dificuldade? Então nós temos que ir administrando isso. As experiências, os dons, são as experiências que são trazidas, o crescimento, a igreja cresce, as experiências com os dons, não só nos dons que vêm,
mas nas experiências dos dons que o Senhor tem dado, né? Edifica. Zelo. A função do corpo é viver a revelação. Então o dom tem duas características importantes: temor. Quem tem dons tem que ter temor. E busca. O dom não é alguma coisa assim. Tinha uma irmã aqui no seminário, nós estávamos dando aula sobre aperfeiçoamento de dons, ela me chamou ali no canto e disse assim: o senhor disse ali que visão a gente vê. Isso é, visão de ver. Disse, não concordo não. Só não concordo. Que terceiro período. Não concordo não. Eu tenho visões, mas eu não vejo. Como? Eu tenho visões e não vejo. Por exemplo, eu estou na igreja às vezes, eu fecho os olhos, aí passa assim uma imagem assim pela minha cabeça, assim, uma cena, passa uma cena assim. Eu sempre entreguei isso como visão. Eu digo, a senhora nunca teve visão. Minha senhora, se eu fechar o olho aqui, agora, eu vou ver um monte de coisa. Quer ver? Eu vou imaginar uma estrada, eu dentro do carro, tranquilo ali, dirigindo, né? Eu estou agora, fechando o olho aqui, estou vendo um avião subir, né? Entrando nas nuvens. Irmã, isso não é visão, isso é imaginação. Então, a imaginação é diferente. A visão você vê. A visão você vê. Então, o anjo do Senhor chegou aqui e falou comigo. Isso é uma coisa diferente, é uma experiência. Então, você às vezes tem a experiência da visão. Você vê. Você vê. Né? Uma criança estava internada, mal no hospital, ninguém sabia o diagnóstico. E a irmã, a mãe da criança, procurou o médico e disse: eu tive uma visão. Eu vi uma parte do abdômen da criança. E ela começou a descrever. Ela não é médica. Ela começou a descrever e o médico entendeu a descrição e entendeu qual a estrutura que ela estava, e chamou o rapaz e disse assim: vamos fazer um exame assim, assim, assim. Por quê? Não. Porque na descrição da visão, ela viu uma estrutura do abdômen da criança, que era uma estrutura anatômica, só o médico entendia. Mas então ela viu uma coisa que ela nunca passou pela cabeça dela. Ela não podia imaginar uma coisa daquela, ela viu mesmo. Então isso é uma visão. Então você vê, às vezes você vê o anjo, o pastor estava pregando, o anjo chegou, falou com ele. Então uma visão você vê. Então o dom é temor, você tem que ter temor, você não pode pegar o dom de qualquer maneira. Um dia eu estava no grupo de intercessão e um companheiro muito triste, tal, de pastor, eu hoje estou muito assim, eu estou assim com um peso aqui, sabe pastor, um peso aqui no meu peito assim, sabe, aquele peso assim, eu até chorei hoje à tarde, estava aquela sensação, aquele peso, aquele negócio assim, apertando aqui, sabe. Eu estou aqui agora, você está me incomodando, sabe pastor, está me incomodando, aquela sensação aqui dentro, está me incomodando assim, dá uma angústia. Eu queria consultar se essa é revelação. Eu digo, peraí. Se você está com dor no peito, e se a dor é uma dor que aperta, que causa angústia, está irradiando para o braço, procura um cardiologista, que pode ser uma angina, pode ser uma dor precordial, pode ser um indício de uma doença cardíaca. O pastor disse: revelação não é isso não. Revelação é uma operação do Espírito Santo diferente. Então o dom espiritual é uma operação do Espírito Santo. Não podemos pegar o dom espiritual. Tem grupos pentecostais aí, vocês gostam muito de ver televisão, e tal, JJ Silveira, e não sei o que lá, da Silva e tal. Esse pessoal que não crê em Deus não, hein? Aquelas faz show, e o pessoal canta, e o show da graça, show da misericórdia. Esse pessoal não crê em dom não, e fala mal de dom, sabe por quê? Porque não tem dom. Porque não tem. Eles não têm culpa não, tadinhos, eles não têm dons. Porque o dom não vem assim não.
O dom é uma operação do Espírito Santo na vida de uma igreja que está buscando, na vida de um povo que está se santificando. Não é qualquer jeito nasce não, entendeu? Então, o sujeito está lá tomando vinho, está tomando cerveja, glória a Deus, glória a Jesus, fumando de vez em quando e tal. Ah, não tem dom espiritual não. Dom espiritual não. Dom espiritual é para um povo que está andando no caminho. Aí você pode falar, pode tudo bem, mas sem dons, é claro que você não vai crer em dom. Você não tem experiência com dons. O dom é uma experiência maravilhosa. É uma operação do Espírito Santo. O dom se consolida no corpo através da doutrina. O dom nunca pode ferir a doutrina. O Senhor revelou que a ceia de hoje, primeiro vai ser distribuído o vinho e depois o pão. O que é isso? Essa revelação não existe. A Bíblia diz primeiro o pão, depois o vinho. Não é? Então tem alguma coisa errada. O dom não pode ferir a doutrina. O Senhor revelou que hoje na ceia o Senhor quer as crianças de colo participando da ceia. Não existe esse dom. Não existe. A Bíblia diz que a ceia é para aqueles que discernem o corpo. A criança não discerne ainda o corpo. Então você tem que ter cuidado, porque o dom, ele não fere a doutrina. É a forma visível para o homem dos atos de justiça de Deus. É uma ministração de anjos. Amém? Vamos ficar de pé.